As redes sociais estão na mira da Justiça. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados quer saber se as empresas estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais seriam essas companhias que estão sendo investigadas? Repórter Soraya Lawande. Olha, Adriana, é uma lista com 27 nomes analisados em 16 processos, entre eles 3 de empresas de tecnologia bastante conhecidas, o Telegram, o TikTok e também o WhatsApp. Aliás, essa lista com os processos está disponível na internet. O próprio coordenador de fiscalização do órgão diz que a divulgação dessa lista busca justamente trazer maior transparência ao trabalho do órgão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que esses 3 processos dessas empresas de tecnologia são do tipo fiscalizatórios, portanto, verifica e analisa o cumprimento das obrigações trazidas pela LGPD. Bom, ao longo desse processo, o órgão ele pode, por exemplo, propor medidas preventivas, realizar auditorias e também solicitar informações específicas e detalhadas sobre o tratamento desses dados pessoais. Então, a investigação envolvendo o WhatsApp está relacionada a uma mudança de termos que foi anunciada lá em 2021. Na época, até havia um temor de que o mensageiro pudesse compartilhar dados com o Facebook e também com o Instagram. No caso das 2 outras empresas, TikTok e o Telegram, estão sendo investigadas sobre como tratam os dados do cidadão brasileiro. O aplicativo chinês de vídeo, inclusive, também deverá ter analisada a forma como trata os dados de crianças e também de adolescentes. É um assunto bem importante e delicado. Soraya Lawande, daqui a pouco de volta. Amanda Klein, as empresas essas de comunicação, de redes sociais, têm a obrigação de proteger esses dados aqui no Brasil? O consumidor coloca algumas informações muito realmente pessoais, de uma certa forma confiando nas empresas? Absolutamente, Adriana. Todos nós temos os nossos dados expostos por essas redes sociais, temos que ter minimamente um compromisso de sigilo, tanto é que o Congresso aprovou essa Lei Geral de Proteção de Dados. Você teve muitos avanços em relação à internet, tentar regulamentar essa zona que era muito cinzenta. Você teve primeiro o Marco Civil da Internet, que acho que é de 2013, se não me engano, depois você teve mais à frente a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora você tem uma outra discussão, um outro debate, que é sobre o que ficou popularmente conhecido como Lei das Fake News, mas acho que isso não faz jus mais à matéria, porque é principalmente um projeto de lei que dá conta da responsabilização e transparência da internet. É preciso sempre avançar nessa seara. Você sabe o que é interessante? Você estava falando isso e eu estava lendo justamente agora que ontem na França foi aprovada uma lei por ampla maioria no Senado, uma lei, aliás, intrapartidária, com apoio de todos os partidos, sobre responsabilização e uma série de regras muito restritas para influenciadores digitais. Então, por exemplo, eles não podem mais, na França, falar sobre procedimentos, indicar procedimentos estéticos, ou então procedimentos que sejam concernentes a profissionais de saúde, porque eles não são profissionais de saúde, ou então não podem mais dar dicas de investimentos, NFTs, etc. Eles estão sujeitos a uma série de regras restritas e podem até pegar uma pena de prisão de 2 anos, além de multas pesadíssimas em euros. Ou seja, a União Europeia está muito vigilante em relação às fronteiras da internet, porque isso avança sem qualquer tipo de limitação. Você teve a aprovação no ano passado, começou a ser colocado em prática a Digital Services Act, que é essa lei que se assemelha muito, na qual foi inspirada o nosso projeto de lei de responsabilização e transparência da internet, que cria uma série de regulamentação para a internet que aqui eles entendem como uma ameaça à liberdade de expressão, mas não é assim que a Europa entende. A Europa entende como limites de responsabilização necessários numa seara que é cada vez mais usada, utilizada pelas pessoas e que não tem a mesma regulamentação da nossa vida real, do nosso dia a dia. Agora você teve essa dos influenciadores digitais e assim sucessivamente. Isso vai ter que ser atualizado, a gente vai ter que se adaptar a essa nova vida em rede sistematicamente e a nossa legislação também. Pois é, Beraldo, o Brasil pode aproveitar legislações de fora para aplicar aqui? Olha, na verdade, nós temos a legislação em vigor, o que precisa é que ela seja aplicada também no ambiente da internet. Como a Amanda citou, essa lei aprovada na França, você também já tem proibição aqui, por exemplo, de propaganda de cigarro. Então, obviamente, se houver
um tipo de publicidade dessa dentro dos ambientes de rede social, é preciso haver uma ação que repudie esse tipo de conduta. Sobre LGPD, é essencial, os dados das pessoas precisam ser protegidos. A gente tem um número de usuários de rede social no Brasil gigantesco e há muita gente que, infelizmente, cai em conto do vigário, expõe as suas informações. É preciso ter uma campanha de conscientização. As pessoas precisam se preservar e se proteger mais de cair em golpes, que isso está proliferando pela internet. E as plataformas precisam ficar vigilantes e atuarem em parceria com a justiça, porque o que a gente vê hoje é a justiça perdendo muito tempo discutindo se a forma como um referiu ao outro na internet representa isso ou aquilo, desrespeito, blá, 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 mas o cerne do problema continua aí. A gente precisa tratar daquilo que é essencial, daquilo que é realmente importante, que afeta a vida da sociedade como um todo, e parar de perder tempo com aquilo que simplesmente dá manchete de jornal, dá muita lacração, mas não resolve o problema efetivo da sociedade. E, Amanda, essa discussão toda tem muito a ver com responsabilidade e consequências. Por exemplo, a gente fala sobre um endereço pessoal ser divulgado, de repente um criminoso aparece na porta da casa da pessoa. Ou um influencer, como você disse, passa uma receita que não funciona para a pessoa, ela pode parar no hospital. Não, nessa lei da França tem uma coisa até sobre filtro. Você tem que deixar claro, quando você está fazendo propaganda de alguém, quando aquele seu post é uma propaganda e até quando você usa filtro. A mulherada abusa, né, Adriana? A gente sabe. Fica todo mundo lindo agora nas redes sociais. Só que você leva aquilo para um novo patamar de beleza. Cria uma série de outros riscos e doenças psicológicas e dependências. Isso tem que ser regulamentado, porque evolui muito rapidamente. A gente sabe que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. A legislação sempre corre atrás de uma realidade que já está implementada e que as pessoas já vivenciam no seu dia a dia. É por isso o Marco Civil da Internet, de 10 anos atrás, não dá mais conta da realidade das redes sociais hoje. A gente tem redes sociais que influenciam na política, influenciam nas eleições, que transmitem e disseminam notícias mentirosas. Não são notícias mentirosas, vamos ter então o Tribunal da Verdade, decidiu o que é verdade ou mentira, não. Notícias com potencial risco à saúde, notícias que fazem apologia a crime, que são severas e constituem risco para menores, para adolescentes, para criminosos que atacam escolas. A gente viu exemplos disso recentemente, né, com esses ataques que terminaram em mortes de crianças e adolescentes. Então, quer dizer, é preciso regulamentar isso tudo. E, do outro lado, o que você disse, garantir a privacidade do usuário, que esses dados não sejam expostos, né? Até porque a gente faz tudo hoje, todo tipo de transação financeira, comercial, econômica, conversas, a nossa vida está no celular e se dá por meio das redes sociais. Ô, Beraldo, só para fechar, claro que não é específico, mas a gente tem o PL das fake news. O PL ficou esquecido nessas últimas 2, 3 semanas por causa de outros assuntos do Congresso, né? Pois é, governo com outras prioridades, com outras urgências, e esse PL que não encontrou um ambiente favorável na Câmara dos Deputados acabou sendo deixado de lado. Agora, em algum momento ele será retomado. O que serviu da discussão desse PL é para que as plataformas também tenham consciência da sua responsabilidade. Eu sou contra a censura, acho que não faz absolutamente nenhum sentido o governo ter ali um órgão que vai regular, vai dizer o que pode e o que não pode. Acho que isso é completamente fora de questão, mas as redes sociais precisam ter consciência da sua responsabilidade. A Amanda citou, por exemplo, a questão do filtro. Hoje as pessoas são muito levadas pelo visual. Se há filtro, acho legal, acho bacana que isso seja informado, para que as pessoas não entrem numa paranoia de que não conseguem ser tão magras, tão belas e tão esbeltas quanto aquelas pessoas que elas estão vendo na internet. A gente precisa resgatar um pouco a realidade da vida, porque a vida é o que é para todo mundo.